As confederações são mantidas quase que unicamente com dinheiro público, porque praticamente não há prestação de contas. A Confederação Brasileira de Esgrima não divulga nenhuma informação, apenas um balanço que muito dificilmente pode ser compreendido. Sem transparência, não há confiança. Essa pergunta aqui do senhor Pierre Souza. Ele já faz uma outra, eu já vou fazer logo as duas, que já responde de uma vez. As confederações convidadas, especialmente a de esgrima, irá se submeter a um rating do esporte. Ele faz essa pergunta. Vai se submeter ao rating do esporte? Este é um projeto que visa trazer governança e transparência para as confederações, o qual possibilitará a buscar por patrocinadores e otimizará as despesas. Então, essa é a pergunta aqui do senhor Pierre de Souza, que eu vou repassar aqui ao senhor Ricardo Machado. Eu vou só... Tem um tempo aqui, é um tempo de 3 minutos, mas se precisar de mais para responder, fica à vontade. Valeu. São importantes essas questões colocadas pelo esgrimista Pierre Souza, porque vão, de fato, ao encontro do caminho que nós estamos seguindo. Primeiro, algum equívoco aqui, que as confederações são mantidas quase que única e exclusivamente com dinheiro público. Isso é verdade. Pelo menos a nossa, né? Há outras confederações que possuem patrocínios privados, enfim, e tem outras fontes de receita. A nossa entidade, ela tem como seu maior recurso público advindo da Lei Agnello Piva. Isso é verdade. Por que praticamente não há prestação de contas? Isto, obviamente, não é verdadeiro, porque todos os recursos advindos da Lei Agnello Piva são prestados contas, projeto por projeto, até para que possa ser compreendido pelo esgrimista que pergunta, mas para todos. O orçamento da Lei Agnello Piva é dividido em diversos projetos ao longo do ano. Cada viagem de atleta, cada competição, cada ação, cada pagamento, cada efetivo uso desse recurso público é um projeto. Então, são 100 e tantos projetos ao longo de um ano que a nossa entidade tem. Cada projeto demanda uma prestação de contas, cada um deles. Então, a estrutura interna da confederação, nós temos hoje 7 funcionários. Nós temos 3 funcionários que nada fazem a não ser prestar contas. Então, de fato, quem conhece a utilização de recursos públicos sabe o quanto é complexo prestar contas. E isso, então, demanda um trabalho extremamente forte, dedicado, dioturno, de pessoas especializadas na prestação de contas para que o projeto seguinte possa ser aprovado. Se você não presta contas, você não tem a liberação do projeto seguinte. Então, evidentemente que existe uma prestação de contas, ela é dirigida ao Comitê Olímpico, que nos repassa os recursos da Agnello Piva. E a transparência, isso sim, que aqui me parece que é nessa linha a pergunta, nós estamos nos filiando, juntamente com a grande maioria das confederações, ao rating dos esportes, onde nós buscamos uma modificação de governança. Inclusive, neste momento, nós estamos em transformação do nosso site, nós estamos iniciando a estruturação de um site novo, onde a transparência será muito mais ampla do que ela é hoje. É claro, ela existe, a nossa transparência dada, ela é a transparência legal. Nós temos um balanço publicado, esse balanço, inclusive, ele é publicado não só no site, mas aonde tenha que ser publicado. Nossa prestação está no COB, os recursos advindos de Ministério de Esportes estão no Siconv, quer dizer, a transparência está dada. Evidentemente que o que ele está se referindo é uma transparência mais fácil, e eu compreendo a pergunta, de ser mais facilmente compreendido. Aqui é um balanço que muito dificilmente pode ser compreendido. É evidente que um balanço tem uma certa dificuldade para quem não é versado na área contábil financeira. Mas, enfim,
a segunda pergunta trata da governança, e é isso que nós estamos dizendo. Evidentemente que nós temos todo esse interesse, estamos evoluindo nesse sentido, estamos criando conselhos dentro da nossa entidade, estamos atrelados ao Comitê Olímpico, que também vem fazendo todo esse esforço para que as confederações evoluam nessa esfera da governança, dando maior eficiência nas práticas administrativas. Então, sim, a confederação irá submeter ao rating do esporte? Sim, estivemos presentes semana passada em São Paulo, num evento tratando do rating do esporte. Estamos presentes, assinamos o termo, queremos participar, esse é o nosso interesse, sim. Cada vez mais organizada, uma administração mais organizada, cada vez mais transparente e mais efetiva. Até porque, como dito aqui, nós dependemos quase que exclusivamente dos recursos públicos. Qual o orçamento da confederação hoje? Tem um orçamento... De lei Agnello Piva, 2.100 e algum... Ano. É isso. Tem outro recurso fora esse? Nós tínhamos o patrocínio da Petrobras, que era quase equivalente. Né? E aí, em cima desse recurso, é disponibilizado para vários programas de ações, de competições nacionais. O que nós temos hoje? Sim. O orçamento ele é todo ele distribuído. Parte dele de manutenção da entidade, salários, nós temos 7 funcionários. Né? Uma outra parte de competições nacionais, nós temos 10 competições nacionais, então temos que organizar essas competições. Uma média de 100 e poucos mil reais mês, mais ou menos, que é o orçamento da... É difícil distribuir por mês, porque existem picos de uso, né? E outra parte para a delegação dos atletas de alto rendimento. Entendi. Então, assim, dependendo do mês, o uso é maior ou menor. Dentro da confederação, existe algum programa específico para os jogos escolares? Alguma coisa nesse sentido? De jogos escolares? De atrair esses alunos da rede pública para... eventual competições na confederação? Não, da rede pública não. Da rede pública nós não temos nenhuma ação. Dentro da confederação, não. Vou explicar alguma... Complementa. Na realidade, deputado, a legislação não permite essa transferência de recurso federal para federações estaduais. Essa transferência direta de recurso. Então, eu não posso receber, por exemplo, nós temos mais ou menos o mesmo orçamento, aproximadamente 2 milhões. Eu não posso pegar, digamos, 100 mil reais e entregar para a Federação do Rio de Janeiro, Federação de São Paulo, essa possibilidade não. O que é possível ser feito, isso sim, são ações da confederação na região que possa trazer algum benefício. Por exemplo, neste fim de semana que passou, a Confederação Brasileira de Esgrima estava com 2 cursos de arbitragem, um no Rio e outro em São Paulo. Então, esses cursos têm pagamento de inscrição, de alunos e tal. Bom, essas inscrições são divididas com a federação local e o benefício também dos cursos para as federações locais. E assim, são ações que a confederação pode realizar, que pode ser com a lei Agnello Piva ou não, mas, enfim, e assim dar um benefício à federação local, mas não a transferência direta de recurso. Em relação à empresa SB Marketing e Promoção, o que vocês, que as confederações, como bem foi falado aqui, em nova gestão, novos presidentes, mas o que vocês, nas novas gestões de vocês, têm feito? Já fizeram auditoria? Se cancelaram automaticamente todos os convênios? Era importante esse momento para você esclarecer justamente isso. E aí, vamos começar aqui com o senhor Ricardo, aí depois, quem quiser, a gente pode colocar o senhor Bruno aqui, aí depois a senhora Helena, depois o senhor Marco, responder essas perguntas todas aqui, a gente vai. Aí depois retomamos aqui algumas perguntas interativas aqui. Tá? Obrigado. Bem, a respeito primeiro questionamento feito pelo deputado, diz respeito a esta empresa SB, de convênios. Como eu disse, eu assumi recentemente a confederação, mas estava presente, integrava a gestão anterior, portanto, estou perfeitamente habilitado a tratar sobre esse tema, porque vivenciei tudo isso.
Esta empresa, SB Marketing, enfim, e projetos, né? Ela nos foi sugerida, inclusive, entre algumas das empresas cadastradas junto ao Ministério do Esporte, como uma empresa especializada, né? Especializada no ramo, porque havia o interesse da confederação à época, da nossa entidade, de convênios junto ao Ministério do Esporte. Muito bem. Conhecemos esta empresa, conhecemos as pessoas dessa empresa, que já trabalhava para outras tantas entidades, não só confederações, como federações estaduais e até mesmo clubes, EPDs, né, entidades de prática desportiva, através de contratos de assessoramento para convênios junto ao Ministério do Esporte. E lá, então, procedemos ao nosso, na época, evidente, 2011, o primeiro convênio para a aquisição de equipamentos, materiais de esgrima, pistas de esgrima, aparelhos de esgrima, armas de esgrima para serem distribuídas, enfim, entre as atletas. E naquela época foi em torno de 1.200.000, se não me engano, algo em volta desse valor de aquisição. E quem ganhou a licitação na oportunidade, através de cotação prévia, foi esta empresa. Esta empresa ganhou, foi o menor preço. Participaram outras empresas do certame, e esta empresa efetivamente ganhou e levou o objeto até o seu final, este primeiro convênio de aquisição de equipamentos. E fechou esse convênio, encerrou o convênio, foi prestado contas e, enfim. Veio um novo convênio de interesse da Confederação, que era de viagens internacionais, hospedagens, passagens aéreas, enfim, para os atletas de alto rendimento. Já era aí, 2013, se não me recordo, 2013, 2014, para os nossos principais atletas, né? Aí a situação foi bem mais e novamente essa empresa venceu a licitação, novamente, né? Participaram, o procedimento está, evidentemente que é público, está no Siconv, enfim, essa empresa venceu. Mas houve uma particularidade neste convênio, pela grande dificuldade de uso desses recursos, porque houve, por parte do Ministério do Esporte, algumas dificuldades de depósito desse valor, havia necessidade de uma conta, abertura de uma conta específica no Banco do Brasil. Enfim, eu sei que entre o ganho, a assinatura do convênio e o depósito, passaram-se 8 meses. 8 meses. Foi em dezembro a assinatura do convênio de 2013 ou 14 e somente em agosto do ano seguinte se conseguiu ter acesso aos recursos. Evidentemente que o planejamento de viagens feitos para iniciar em janeiro em diante não pôde ser realizado, portanto não pôde ser utilizado o dinheiro porque esse dinheiro não estava disponível. E cada vez que há algum descompasso entre o que está planejado e o que tem que ser executado, não se pode executar. Esta é a regra de convênios. Então, evidente que teve que ser readequado o planejamento, mas nós temos que respeitar o calendário internacional, e o calendário estava em andamento. Então, nós fizemos um novo planejamento, vai ao Ministério do Esporte, tem um comitê de aprovação, esse comitê não é diário, é um comitê a cada mês, enfim, o tempo passa, é novamente aprovado um replanejamento, quando está liberado para usar, as competições que haviam sido planejadas, novamente já tinham acontecido. E mais uma vez tivemos, aí sim o dinheiro já estava depositado, nós não podíamos usar porque o planejamento não havia sido aprovado ainda a tempo. Depois, eu me recordo, houve uma situação, inclusive, de atletas que viajariam para a Turquia estava em guerra e a competição teve que ser suspensa, não por nós, né? Evidentemente pelo país, era estágio de treinamento e tal. Da mesma forma, teve um tsunami no Japão, situações que eu me recordo que não foram executadas as ações planejadas, portanto, não puderam ter sido, não foram executadas. Então, aí tem que trocar de continente, aí tem que mandar para o Ministério do Esporte uma solicitação de alteração de planejamento, porque trocou de continente. Aí leva mais um mês, aí a competição passa. Enfim, a decisão da Confederação, naquela oportunidade, foi devolver os recursos. Nós tínhamos 1.100.000, 1.200.000 neste convênio, neste valor aproximado, e devolvemos 900 e poucos mil reais. Fizemos a devolução, isso foi inédito no Ministério do Esporte,
né? Naquela oportunidade, aqui junto ao Ministério do Esporte, foi até um espanto, porque chegou uma confederação querendo devolver o dinheiro inteiro, porque não conseguíamos usá-lo, por esses motivos que eu estou explicando, pela demora da análise dos replanejamentos e por situações que ocorrem, né, na dinâmica natural do esporte, uma competição que estava planejada lá em outubro deste ano para ser em tal país, mudou por circunstâncias X para outra. Aí tem que ser renovado toda a análise do projeto, enfim. Mas esses convênios são objeto de denúncia? Não, os convênios não. Esta empresa, a SB, foi a empresa que venceu a licitação. Sim, mas desses convênios que são objeto de denúncia hoje? Sim. Desta própria empresa. Esses 2 convênios, né? No nosso caso, o que está objeto de denúncia de alegada fraude na licitação por esta empresa SB é neste convênio específico que nós devolvemos os recursos, ou seja, nós devolvemos mais de 80% dos recursos. Agora, esclarecendo ao deputado, e na nossa ótica, né, evidentemente, houve inquérito, nós sabemos que está tramitando um inquérito na Polícia Federal sobre isso, né? Até agora não fomos ouvidos, desde aquela época, enfim, mas estamos muito tranquilos e dissemos para todos aqueles que querem nos escutar, se efetivamente houve fraude, não sabemos até que um representante legal dessa empresa esteve preso, ou não sei nem se ainda continua preso, enfim, desta empresa SB que foi comentado. Ela prestou serviço para nós e executou o objeto até aonde nós fomos com o convênio. Quando nós devolvemos o dinheiro, evidentemente está rescindido o contrato com essa empresa, mas ela recebeu enquanto trabalhou. Então, quanto ao trabalho operacional dessa empresa, nada temos que desabonar-se a esta empresa. Mas se efetivamente vier a ser provada alguma fraude na licitação, onde nós fomos a entidade licitante, nós fomos a vítima. E assim outras tantas empresas, tantas entidades, clubes, Grêmio Náutico União de Porto Alegre, um clube gigante, outras federações, quer dizer, se houve alguma fraude lá no procedimento da licitação, e ele era por menor preço, nós fazíamos cotação prévia, né? Se isso vier a ser demonstrado, não sei, pela polícia, enfim, pelos órgãos de investigação, se vier a ser demonstrado que houve alguma fraude, com toda certeza, a nossa entidade e outras que se envolveram, mas falo pela nossa, foi vítima de um procedimento. Agora, eles ganharam a licitação pelo menor preço e executaram o objeto. Com relação a essa empresa, é isso que eu tinha a referir. Diz assim, por que a CBE realizou apenas um estágio de treinamento antes dos Jogos Rio 2016, no ano de 2014. E o mesmo foi o único estágio de treinamento em 10 anos. E se estão previstos outros estágios nos próximos anos, já que ano que vem temos a Odsul e, em 2019, os Jogos PAN. Bem, evidentemente que isto volta-se para o passado, né, porque não realizou. Mas é claro que é uma decisão de caráter técnico, não realizar estágio ou realizá-lo, mas fundamentalmente de caráter financeiro. A realização de um estágio de treinamento no Brasil importa em um custo, evidentemente, bastante elevado, concentrar todos os atletas, ou um número determinado de atletas, transferi-los para uma determinada cidade, a um local, hospedagem, alimentação, transporte aéreo, blá, blá, blá. Por outro lado, os recursos que nós utilizamos até os Jogos Olímpicos foram, principalmente os recursos patrocinados da Petrobras, foram quase que exclusivamente voltados para que estes mesmos atletas pudessem fazer todo o circuito mundial. Porque sem a participação nas competições do ranking mundial, esses atletas não obteriam classificação aos Jogos Olímpicos. Então, foi uma decisão técnica, evidentemente, e também financeira, porque se nós passamos a realizar estágios de treinamento no Brasil, onde o número de atletas é reduzido, né?
eventualmente nós deixaríamos de apoiar outros atletas a fazerem o circuito mundial e até mesmo estágios no exterior. É muito comum estágios no exterior e nossos atletas participavam, diversos atletas participaram de estágios no exterior custeados pela confederação, onde há um nível técnico mais elevado e uma troca de experiência maior. Então, a decisão de realizar um estágio ou não realizar centra-se em duas posições, a técnica e a financeira. É isso. Fala que no ano de 2013 foi realizada uma prestação de contas referindo gastos superiores a R$ 26 mil, referente a centro de treinamento. Ela coloca aqui um formulário número do FED 00721030068, o qual jamais foi utilizado por atletas. Inclusive constam como um fisioterapeuta e preparador físico funcionários administrativos da Confederação. Quando foi utilizado este centro de treinamento? Senhor Ricardo Machado. Esta pergunta ela tem origem numa antiga denúncia feita contra a Confederação Brasileira, lá nos idos de 2013, me parece, ou 14, e que já foi absolutamente sanada no que diz respeito ao centro de treinamento. Na realidade, se confunde aqui o centro de treinamento físico e o centro de custos voltados ao treinamento dos atletas. Isso é uma questão conceitual, que o comitê foi parar isso na CGU. A CGU pediu explicações para a Confederação, para o Comitê Olímpico, e nós já prestamos todas as informações, porque é o seguinte: o centro de treinamento que consta no SINCONV, lá do CIGEF do Comitê Olímpico, o nosso centro de treinamento não é o espaço físico, onde os atletas estão treinando, é o centro de custos para atletas. Esta interpretação é que levou essa denúncia como se nós tivéssemos utilizado R$ 26 mil referente ao centro de treinamento. Não, é o centro de custo dos funcionários administrativos que trabalham voltados à área técnica. É o funcionário que trabalha com inscrições internacionais, que verifica passagens aéreas, hospedagens. São estes os funcionários que trabalham na área técnica específica voltada para os atletas, que pertence ao centro de custos do centro de treinamento, que esse ele é virtual, ele não é físico, é um centro de custos, onde os funcionários da CBE trabalham voltados aos atletas. Aqui consta como fisioterapeuta. Isso também partiu daquela antiga denúncia, isso já foi há tanto tempo já esclarecido que eu não... Bom, enfim, por que surge? A fisioterapeuta era a formação universitária de uma funcionária administrativa que nós tínhamos. Ela tinha como formação universitária fisioterapeuta. Ela não era fisioterapeuta da CBE. A CBE nunca teve uma fisioterapeuta contratada pela CBE. A CBE não tem esse serviço, como também não tem o serviço de um preparador físico. Nos tempos ainda do patrocínio da Petrobras, a CBE tinha lá com a Petrobras uma equipe multidisciplinar que não durou nem um ano. Aí sim tinha médico, fisioterapeuta, mas não eram essas pessoas. Essas pessoas que ela está se referindo aqui, um é professor de educação física, é funcionário administrativo da CBE, a outra é fisioterapeuta e foi funcionária administrativa da CBE. Nada com relação à própria fisioterapia. Isso já foi esclarecido, é denúncia antiga e, enfim, está aqui.